A gente que acha que até hoje não acredita que existe pandemia. E mesmo perdendo alguém de casa, alguém próximo, a pessoa fala, não estou nem aí. Né? E vai em vários lugares sem ter necessidade e faz festas clandestinas. E a população está revoltada, né? Está pedindo medidas, o que fazer, quais são as alternativas. E uma questão muito importante é com relação às penalidades, às medidas de punição colocadas aí pelo poder público, né, para conter essas pessoas que não têm consciência. Né? É multa, é punição administrativa, qual outro tipo de punição? Né? Por isso a gente trouxe aqui no estúdio do Balanço Geral, né, o doutor Marcelo Henrique, que é presidente da OAB São José do Rio Preto. Doutor, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A população muitas vezes está se questionando, né? Eu falei dos comerciantes, da classe produtiva, que diz que está sendo penalizada por conta de outras pessoas sem conscientização, o caso de festas clandestinas, não só em chácaras, casas de temporada, mas também em muitas residências, né? Pessoas se reunindo em praças, né? As medidas de punição, quais são elas, doutor? Sandro, boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar com você. Uma boa tarde a todos. As punições nós temos previsto na legislação federal, né? Nós já temos uma lei desde o início da pandemia, em março, editado na esfera federal. Nós temos legislação pelo Estado de São Paulo e temos nos municípios. Então, a lei, temos várias punições. Pecuniária, dinheiro, tem que pagar a multa. Nós temos punição no Código Penal, que é a possibilidade de responder por um processo criminal com detenção até 1 ano. Nós temos, pelo Código de Vigilância Sanitária, que pode aplicar normas, punições àquele estabelecimento que promover aglomerações, às pessoas que estão reunidas fora das normas legais. Enfim, legislação com punições para o infrator das medidas de combate à Covid, nós temos bastante. Agora, nós precisamos aplicar. E isso depende das autoridades públicas de cada localidade. Então, nós precisamos melhorar a atuação das autoridades públicas com relação à fiscalização e aplicação da lei. Por que o senhor acha que aqui no Brasil é tão difícil as pessoas seguirem as regras? É por isso mesmo? É por ela achar que nunca vai chegar nela essa punição? É a cultura da falta da punição, porque nós temos aquela sensação, e as pessoas têm, de que como as autoridades maiores, normalmente os políticos, não sofrem punição, então ela se sente no direito de exercer o seu direito sem limitações. A lei impõe limites para o exercício de um direito. Nós não estamos aqui para fazer o que bem entendermos. Para a convivência das pessoas em sociedade, é necessário, para a paz social, respeitarmos a lei. Uma sociedade, um povo civilizado, ele respeita a lei. Porque quando eu respeito a lei, eu também estou respeitando o seu direito para que nós possamos conviver em paz. Então, essa cultura de que eu não vou ser punido, de que eu posso fazer o que eu bem entender, nós temos que superar. E isso depende de uma evolução cultural, educacional do nosso povo. Então, as autoridades, com a lei que têm, precisam aplicar para que sirva de exemplo, para que todos respeitem a lei. A pessoa que vai em festas clandestinas, ela está colocando em risco a saúde pública, não é verdade? Então o senhor está dizendo que existe lei para punir como essa pessoa com relação até à prisão? Sim, nós temos, vamos usar um exemplo de uma festa realizada dentro do perímetro urbano, né, por um salão, um estabelecimento. Aquele estabelecimento ele pode sofrer punição no sentido de multa, que é pecuniário, pode fechar o estabelecimento. Nós podemos, o responsável por aquele evento pode responder por um crime. Se ele, na abordagem, criar resistência à obediência, pode responder pelo crime de desobediência. São previsões de crimes no Código Penal. Sem contar outras questões administrativas, como, por exemplo, se aquele estabelecimento obedece à legislação quanto a incêndio e outras tantas. Agora, nós precisamos de ter uma equipe de fiscais, normalmente da Prefeitura, acompanhados da Polícia Civil, da Polícia Militar, de outros organismos do Estado, para aplicar de forma adequada a punição àquele caso que encontrar.
O que nós precisamos é ter autoridades públicas nas ruas para punir os infratores em benefício daqueles que respeitam a lei, daqueles que vão trabalhar respeitando a lei, daquele que mantém o seu estabelecimento comercial respeitando a lei. É isso que nós precisamos estabelecer. A nossa régua é a lei. É ela que nos mede quanto ao que nós podemos ou não fazer. Tem que ter, então, um endurecimento mais dessa equipe de fiscalização na aplicação de todas as punições previstas. Perfeito. Aqui em Rio Preto, eu ouvi do próprio prefeito que não existia fiscalização para estar em todos os locais. Isso daí foi no ano passado. Por quê? Porque, Sandro, nós temos um número reduzido de fiscais, nós não temos uma organização com outros organismos do próprio Estado, nós não temos um treinamento adequado desses fiscais. Então, assim, falta equipamentos de fiscalização. Então, depende da municipalidade, por exemplo, ser mais eficiente. Ele precisa aplicar a lei. Agora, para isso, ele tem que usar os seus instrumentos de força para poder chegar naqueles infratores, em benefício das pessoas de bem, das pessoas que estão respeitando. Que há um sofrimento de todos em razão da pandemia, de termos que ficar em casa, mas não podemos esquecer das pessoas que estão morrendo, das pessoas que estão doentes, né? Então, nós temos a própria economia abalada por conta dessa situação. Então, nós precisamos obedecer à lei para que nós possamos passar uma fase. Vai ser de 2 anos, vão ser de 3 anos, vai depender do respeito que nós tivermos pelo outro, e essa régua está na lei para que todos nós possamos superar essa fase da pandemia que nós estamos vivenciando, não só aqui em Rio Preto, no Brasil, mas no mundo. Outro dia eu falei aqui no programa com relação ao lockdown, por exemplo, que a gente está tendo noturno, que ontem a gente mostrou vários comerciantes, donos de restaurantes principalmente, né, reclamando, falando, poxa, só a gente está sendo punido e quem deve realmente ser punido, né, não está severamente, né? Porque quando você dá um exemplo, porque o povo brasileiro é complicado, parte da população, muitos não gostam de seguir regras, né? É por isso que há tantas punições como com relação a câmeras de segurança no trânsito para fazer a pessoa forçar através do bolso, né, ela seguir as regras, não é verdade? Então é bastante complicado, né? Sim, mas o nosso avanço em termos de evolução de Estado é a fiscalização. Fiscalização. Tem que aumentar a fiscalização aqui. Não só aumentar, como também capacitar. Porque não adianta você também ter um volume de pessoas se essas pessoas não estiverem treinadas adequadamente. Entendi. E não terem instrumentos também de exercer a fiscalização. Né? Então nós temos que, por exemplo, eu já ouvi falar, olha, não tem fiscalização no período noturno, a equipe é muito pequena, se chega na abordagem de um determinado local que está clandestino, e os outros locais? E quando há o excesso, quando há o abuso de autoridade, quando há ilegalidade, cada cidadão tem o direito de defesa, por meio do seu advogado, por meio da sua defesa, para se defender perante os abusos das autoridades e as ilegalidades. O que nós não podemos é, assim, continuar com as autoridades públicas omissas nesse sentido de fiscalizar. Precisa aplicar a lei, porque lei com as punições existem. Agora, o que falta é aplicar a lei, é fiscalizar e aplicar a lei. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. O que a gente espera é que realmente essa conversa, essa orientação, muitas vezes, né, que chegue ao conhecimento das autoridades, né, para que faça alguma coisa, porque só punir parte da população, né, os empresários, quem está trabalhando, aí é fácil, né? Tem que punir quem está seguindo de forma irregular, mas isso precisa reforçar o time de fiscalização. Sem dúvida, Sandra. E também, claro, para as pessoas conscientes da sua responsabilidade, poder ficar em casa. A festa clandestina é um lazer, né? Quem vai para a festa é porque está buscando um lazer. Vamos respeitar esse momento, reduzir esse nosso lazer, ainda que certamente será temporário, né? Para que nós possamos voltar todos para a festa. Né? E não apenas alguns violando as normas de prevenção da doença. Só uma pergunta que a nossa editora fez aqui, através do ponto. Por exemplo, a gente mostrou nesses últimos dias a aplicação de várias multas pecuniárias, em dinheiro. E se a pessoa não pagar, ela tem alguma sanção ou fica por isso mesmo? Não, é instaurado um procedimento administrativo. Isso vai se chegar à penhora de seus bens, caso vai ter a penhora, vai levar a leilão para pagamento daquela multa.
né? Então, não é porque não aplicou, não pagou, que não tem sanção. Sim, vai ter consequências, né? Sem contar, ele vai ter que contratar um advogado, vai ter que ter o gasto de defesa e assim por diante. Então, não é brincadeira você sofrer uma multa, porque as consequências no seu cotidiano, sem dúvida, vão ser diferentes, vão ser grandes. Tomara que as pessoas criem consciência, né? Para evitar, porque é a vida dela também que está em risco. A gente, quando chama a atenção, vida dela, do parente, de outras tantas pessoas, dos familiares, porque de repente uma pessoa dessa que no final de semana ou à noite, com esse lockdown noturno aí, de repente acaba sendo um prato cheio para a pessoa sair mais cedo do trabalho para ir se reunir com os amigos, essa pessoa pega o transporte público, por exemplo, que vive cheio e aí de repente passa para uma outra pessoa. Só dela ir na festa e contaminada e ir para o seu ambiente familiar, olha quantos multiplicadores da doença que ela vai proporcionar. Tá certo. Consciência, fiscalização e vacina rápido aí, mas ainda vai levar um tempo para a gente estar livre dessa pandemia. Por isso, essas ações que o senhor cobrou aqui no programa são muito importantes para a gente, né, conseguir avançar e salvando vidas, que é o principal, né? Mais importante. Tá ok. Muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor.